Vou dar início à aula, então. Não sei se vocês já tiveram aula comigo, vou me apresentar aqui para vocês. Sou Sheila Santos, sou graduada em enfermagem estética, tenho algumas pós-graduações na área da saúde estética, também auditoria em saúde, enfermagem do trabalho, docente, saúde integrativa e no meio do caminho um MBA em gestão em serviços de saúde. Nosso caminho hoje vai ser entender um pouco mais sobre os fundamentos da pele, a arquitetura da matriz extracelular, dos fibroblastos, do colágeno, o envelhecimento intrínseco e o extrínseco também. Vocês conseguem me ouvir bem? Se alguém puder me dizer se conseguem me ouvir, só para eu ter certeza que o som está saindo. Alguém me ouve? Espero que sim. Vamos falar também sobre os bioestimuladores de colágeno, o seu conceito, como funciona o seu mecanismo na neocolagênese, as principais classes de bioestimuladores, com foco no PLLA e na CARRA, hidroxiapatita de cálcio e ácido polialilácteo. Quais são as técnicas que nós aplicamos o produto, sobre a molécula, toda a sua estrutura, mecanismo de ação e as principais indicações. Também vamos falar sobre segurança e prática. Essa aula está sendo a aula teórica e a prática vocês já vão ter no próximo final de semana. Então, é uma aula bem rica, valiosa, para entender o que de fato os bioestimuladores vêm trazer como benefício na nossa prática clínica. Para o paciente, o que a gente atinge como melhor resultado. O nosso objetivo de aprendizagem é, ao final da aula, vocês serem capazes de reconhecer, indicar e planejar o uso clínico dos principais bioestimuladores injetáveis. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a parte da fisiologia da pele. A pele é um tecido vivo, é o maior órgão, né, do corpo humano. Temos 3 camadas com 3 funções e um alvo do bioestimulador que está ali no meio dessas camadas da pele. Então, nós temos a epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele. Nós temos a derme, que é o nosso principal alvo, onde vivem ali os fibroblastos, o colágeno e a elastina. E é nessa camada que a gente costuma trabalhar com os bioestimuladores de colágeno, seja fios de PDO, seja bioestimuladores injetáveis. E quando nós pensamos em tecnologias, eles também vão estar aí como alvo, ativando o fibroblasto nessa camada, vamos dizer, intermediária da pele. E temos a camada hipodérmica, que é a camada de sustentação, onde fica o nosso tecido adiposo, nossa parte subcutânea. Quando nós falamos da arquitetura invisível da pele, é onde não conseguimos enxergar todo o processo do que está acontecendo ali, onde fica realmente a matriz extracelular, que nós vamos chamá-la de MEC. É uma malha complexa de proteínas, de fibras produzidas pelos fibroblastos, responsáveis pela elasticidade e a resistência única da nossa pele. Quando nós temos a perda do colágeno e da elastina, automaticamente as nossas células produtoras de fibroblastos também são diminuídas. Então, a gente tem que pensar que toda a nossa proteína corporal tem cerca de 25% dessa estrutura em colágeno, ou seja, ela é extremamente importante. Nós encontramos colágeno em várias partes do nosso corpo. Em todos os órgãos nós temos colágeno, nas nossas articulações, na nossa pele, nas nossas camadas mais internas, nos nossos ossos. A gente precisa do colágeno para tudo. Tem muitos pacientes que às vezes perguntam se esse colágeno
que a gente ingere, que a gente toma em cápsula, se vai fazer todo o benefício que esse, que é mais caro, que nós injetamos, se seria exatamente a mesma coisa, porque pagaria algo para fazer injetado, se de repente eu posso tomar e ter todos os benefícios sendo bem mais barato. E aí é quando eu sempre falo para eles que, quando a gente pensa no produto ingerido, tomado numa cápsula pequena, primeiro que dificilmente a gente toma a quantidade que realmente o nosso corpo iria precisar. Mas, lógico, que quando a gente pensa nessas outras estruturas, nesses outros órgãos, ele vai contribuir ali 0,02% daquilo que é ingerido. Então, são propostas diferentes. Quando a gente fala em trazer firmeza de pele, melhora de flacidez, a gente tem que trazer um choque para esse organismo reagir de forma melhor e também conseguir estruturar melhor essa face, que geralmente está com aquela, como eles gostam muito de dizer, né, com o derretimento da face. Eles sentem realmente que a estrutura facial está derretendo. Porque, de fato, eles vão perdendo essa estrutura por várias situações. Coxins de gordura que vão sendo absorvidos, vão diminuindo a partir dos 25 anos de idade, por conta da parte dos ligamentos que vão ficando mais frouxos, vamos dizer dessa forma. Eu sempre dou até o exemplo de uma bexiga, que quando a gente vai encher essa bexiga pela primeira vez, ela é uma bexiga bem resistente, a gente tem dificuldade às vezes de assoprar, aí a gente estica, puxa para tentar fazer com que a gente consiga encher essa bexiga com mais facilidade. Isso é quando nós somos jovens e temos ali toda a nossa produção de colágeno e elastina em franca atividade. Quando nós começamos, a partir dos 25 anos de idade, perder a produção média aí de 1% ao ano, nós vamos começando a sentir o derretimento dessa fase, que é o processo de envelhecimento. Então, nós precisamos estar sempre trazendo alguns gatilhos para que o colágeno e a elastina sejam sempre produzidas. E o fibroblasto é a célula produtora que nós não podemos deixar ela faltar de forma nenhuma. Eu até me adiantei aqui um pouquinho, mas quando a gente fala do colágeno, existem diferentes tipos que variam em composição, comprimento e estrutura. Todos convergem em uma missão: manter a integridade estrutural do nosso organismo. Como eu disse para vocês, presença corporal aí em média 25% no corpo humano. Nós temos da proteína do colágeno e 1% ao ano a partir dos 25 anos de idade. Aqui na literatura estava falando 30, depois eu vou até corrigir para enviar para vocês, mas na verdade nós já temos algumas literaturas que comprovam que a partir dos 25 anos de idade, quando nós comecemos a perder mais essa parte do colágeno. Ok? E onde o colágeno atua? Muito além da pele, né? Como eu me antecipei, nós temos uma sustentação de todo o nosso corpo que depende do colágeno também. Então, pele para firmeza, elasticidade, hidratação, integridade estrutural, que é onde nós trabalhamos com os bioestimuladores, que é para atingir justamente essa principal queixa que os pacientes nos trazem. Também a participação dele nos ossos, articulações, músculos, órgãos, além dos anexos, cabelos, unhas, como matriz de sustentação e queratina. Se alguém que estiver ouvindo, de repente, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu estou com a minha tela aqui aberta e eu não consigo visualizar vocês. Então, se de repente tiver alguém querendo fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Essa aula também vai estar gravada para vocês poderem assistir ela posteriormente. Então vamos lá, como nós envelhecemos? Não é só a pele que envelhece, né? O paciente enxerga apenas o envelhecimento extrínseco, só o que está na camada superficial. Mas o rosto é uma estrutura em 4 camadas e todas elas envelhecem juntas. Lembra que eu falei agora há pouco que nós sentimos, o paciente traz como queixa que o rosto está derretendo, que eu dei até o exemplo da bexiga. Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem essa bexiga mais rígida.
Quando a gente enche essa bexiga e ela esvazia, o que que acontece? Ela fica molinha. A gente consegue encher várias vezes com mais facilidade. Por quê? Porque ela perdeu tanto a sustentação, vamos dizer que seria os nossos coxins de gordura, quanto a frouxidão dos ligamentos que unem a nossa pele ao nosso músculo. Porque se eu tinha uma camada que estava cheinha pelos coxins de gordura e esses coxins esvaziaram, o que que acontece? Eu fico com essa pele na sensação de derretimento. Pele fina, seca, flácida, colágeno desorganizado, menor sustentação, menor elasticidade. Consequentemente, começam a aparecer as linhas de expressões como o bigode chinês, como o sorriso triste, entre outras situações, né? A bochechinha que ela começa a cair, começa a derreter, o jaw que fica com o que a gente usa popularmente como a bochechinha de bulldog, justamente por conta dessa perda da elasticidade da pele. Além disso, também temos o derretimento desses coxins de gordura e também a parte da sarcopenia, redução da massa e da alteração da função mitocondrial. Menos músculo significa menos volume facial. E também a gente precisa trabalhar para pensar que temos reabsorção óssea. A reabsorção óssea, se vocês observarem, eu sempre falo que velhinho, idoso, sempre tem têmpora funda e o nariz e a orelha que parece que nunca param de crescer. Tinha gente que falava que nariz e orelha nunca paravam de crescer. E na verdade não é isso. Hoje a gente entende que a questão da perda de gordura, pele flácida, músculo que também diminui e a parte óssea que é reabsorvida faz com que a têmpora fique mais funda, que toda a parte craniana, o rosto, fique mais enxugado. Então, com isso dá aquela sensação de que parece que o nariz e a orelha ficaram maior, mas não é por causa da reabsorção óssea. Então, é mais um motivo que nós trabalhamos a parte da harmonização facial. Quando a gente fala em harmonização facial, muito se arremete a pensar que a harmonização é apenas preenchimento. E eu sempre falo isso para o paciente em consultório, que na verdade não é. A harmonização facial é um conjunto de fatores que vai levar a um processo de rejuvenescimento facial ou até mesmo corporal, né? Nós estamos falando bastante da face, mas o corpo também envelhece, é a mesma pele, é o mesmo corpo, é a mesma pessoa. Então, nós também utilizamos bioestimuladores na região corporal. Então, a gente precisa lembrar que eu, às vezes, vou precisar do preenchimento, vou precisar paralisar a musculatura com toxina botulínica e eu vou precisar de reestruturação desse tecido. E o que é importante? Se a gente tiver o melhor cenário de fazer o acompanhamento de um paciente a médio e longo prazo, ou a curto e médio prazo, a melhor opção é, de fato, a gente poder trabalhar com ele iniciando primeiro pelo bioestimulador de colágeno. Por quê? Se eu tenho reabsorção óssea e se eu tenho perda dos coxins de gordura, eu consigo reposicionar com ácido hialurônico. Eu consigo trabalhar com tecnologias como Ultraforme, que vão ajudar na firmeza dessa pele para reposicionamento também desse tecido. Só que vocês concordam que se eu estiver com esse tecido frouxo, sem densidade, sem estrutura, e eu de repente entro com um preenchedor, eu vou colocar peso em algo que não tem estrutura para segurar esse peso? Então, é por isso que é importante que a gente primeiro prepare essa pele para que ela possa receber a harmonia do rosto, né? O preenchimento facial. Então, por isso que eu sempre falo que a harmonização facial é um conjunto de fatores que vão levar ao resultado que nós esperamos, que é essa harmonia. E não tem jeito. O tempo realmente vai passando e aí nós temos os fatores intrínsecos e extrínsecos que cronologicamente vão fazendo com que o processo de envelhecimento aconteça. Nós temos questões extrínsecas
intrínseca genética, hormonal, celular e ainda assim, quem sabe, modulável. Então, redução progressiva de atividades dos fibroblastos acontecem, colágeno neoformado mais desorganizado, reabsorção óssea e a reorganização dos coxins gordurosos, sarcopenia, que é a perda da massa e a função muscular, diminuição ou perda, né? E alterações hormonais. Mulheres mesmo sofrem bastante com essas questões hormonais, porque na adolescência é quando o corpo está se preparando para se tornar uma mulher. Depois vem a parte gestacional, aí para, amamenta, depois vem a perimenopausa e a menopausa. Então, é um fluxo de hormônios ali, de alterações hormonais brigando o tempo inteiro. E homem também tem andropausa, né? Então, não é só a mulher que passa por esses fatores. E hoje nós temos também outras coisas acontecendo, muita gente utilizando outras coisas que fazem com que a parte extrínseca também costume fazer com que a gente tenha diminuição dos acúmulos de colágeno e elastina. Então, o que, que acontece? É um processo somatório de exposições ambientais e de hábitos que também vão fazer com que não só o fator intrínseco, mas o extrínseco, que é o interno, e o externo, façam com que a gente acabe tendo a perda mais desorganizada desse colágeno e dessa elastina, que é justamente onde a gente vai querer atacar para a gente poder acordar esse organismo para que ele consiga produzir mais. Então, quando a gente fala dos fatores extrínsecos, nós temos aí a redução à radiação ultravioleta. Hoje fala-se muito sobre o uso de protetor solar, mas não era assim, nem sempre foi assim, não é verdade? Isso é muito mais cultural de alguns anos para cá, mas há 20 anos atrás, nossos pais, nossos avós nem pensavam na proteção da radiação. E hoje já é mais consciente. Hoje nós temos maquiagens, né, que já vêm com protetor solar. Tabagismo, o estresse oxidativo, a má qualidade do sono, alimentação, glicação, sedentarismo e ainda para ajudar, dificilmente a gente pega aquele paciente que faz aquele skincare regradinho, né? Então, na maioria das vezes é ineficiente, inadequado ou até mesmo ausente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia e o ciclo de perda estrutural. Quando nós falamos ali da deterioração do colágeno, nós estamos falando onde ele age, que são as fibras que fragmentam com o tempo e a exposição. Depois disso, a gente vai ter a perda de suporte, que são fragmentos e enzimas que se acumulam na camada extracelular. Depois a gente tem o fibroblasto hipoativo, ou seja, sem tensão adequada, ele reduz a produção. Na sequência, menos colágeno novo chegando, porque eu tenho uma deficiência, uma perda, uma deterioração que vem acontecendo antes do meu colágeno começar a diminuir, a produzir menos, vamos dizer assim. E o novo colágeno é o escasso e é de pior qualidade. Quando a gente fala ali do colágeno tipo 1 e tipo 3, a gente quer que o colágeno tipo 3 esteja em alta, mas na maioria das vezes a gente acaba tendo aquele colágeno mais fraquinho. E o resultado clínico, flacidez e rugas. Não tem como fugir disso, né? É uma cascata. Esse é o ciclo onde o bioestimulador vai interromper esse processo que ele interrompe, e aí a gente consegue devolver um estímulo mecânico e às vezes químico, na maioria das vezes ao fibroblasto. A gente acorda essa célula para que ela entenda que ela precisa produzir colágeno. Vamos falar um pouquinho então sobre o conceito dos bioestimuladores, que são substâncias que induzem a produção do colágeno quando injetadas em camadas específicas da pele. Não são preenchedores, são progressivas e o efeito é estruturante.
que isso significa? O volume ele vem formado pelo próprio rosto do paciente, não é você que com o bioestimulador vai conseguir volumizar esse rosto. Porém, quando a gente tem a ação progressiva da leucocolagênese, que se dá ali, eu sempre costumo dizer que a gente tem uma melhor resposta a partir de 45, 60, 90 dias, que é quando a gente pede para que seja feita uma segunda sessão. Melhor dos mundos, quando o paciente consegue fazer 3 sessões seguidas com esse intervalo entre 60 e 90 dias na primeira fase de tratamento. Porque a gente devolve aí esse pico da neocolagênese e depois a gente vai mantendo, vai fazendo uma manutenção. E o efeito estruturante? Ele vai reduzir a flacidez, corrigir a espessura da pele e devolver sustentação natural aos tecidos, aquela sustentação que o paciente já tinha. Lembra que lá atrás, logo no início, eu falei que a gente precisa que a nossa pele esteja firme para que eu consiga estruturar e colocar ela no lugar com um preenchedor? Porque se eu tiver uma pele flácida e eu trabalhar com um preenchedor, eu não vou tratar, embora o ácido hialurônico até hidrate essa pele, mas ele não trata a perda do colágeno. Então, é um conjunto de fatores. Como que funciona o mecanismo de ação? Então, no primeiro dia, né, que nós fizemos a aplicação, nós vamos colocar o gel, o líquido, que ele sumiu a palavra, mas vamos lá, que ele é reconstituído dentro dessas microesferas. Depois de algumas semanas, esse gel ele se dissipa, que são os fibroblastos se ancorando nas microesferas. 60 a 90 dias, pico da neocolagênese começa a acontecer, de 6 a 18 meses, rede fortalecida. E até 4 anos tem alguns estudos que falam que a gente ainda encontra moléculas ali desse bioestimulador injetado. Olha que fantástico. Microesferas como esqueleto, elas servem como um arcabouço tridimensional. Então, realmente, elas vão ancorar e voltar a receber o estímulo mecânico. A gente forçou esse fibroblasto a acordar e produzir novamente como ele produzia antes. Isso tem um pico de ação, que é de 8 meses até 1 ano. Dizem que, dependendo do produto, até esses 4 anos você ainda encontra algum vestígio ali desse produto, e tem algumas literaturas que falam de 6 a 18 meses. Eu, em consultório, falo que é de 8 meses a 12 meses que nós vamos ter esse bioestímulo. Segunda etapa, sinal biológico. Ativamos o fibroblasto. Então, agora eu tenho um estímulo mecânico inflamatório de baixo grau que dispara a síntese do novo colágeno, tipo 1 predominante. Lembra que eu falei que nós temos o colágeno tipo 1 e tipo 3? Temos vários, mas geralmente a gente está falando do tipo 1 e tipo 3. O que é o mais novo colágeno? É o tipo 1, e é esse que a gente quer ativar, ok? E depois tem a reconstrução tecidual. Se eu conseguir ativar esse fibroblasto, eu consigo fazer uma nova rede de fortalecimento da derme e da hipoderme mais superficial. A pele, então, recupera estrutura, firmeza e textura. Aí, a gente começa a trabalhar com a cerejinha do bolo, que é trazer o preenchedor depois para reposicionamento de tecido, onde perdeu muito volume. Entendem que tem tem um começo e meio fim. E o que é muito legal? Tem pessoas que trabalham muito bioestimulador, muito preenchedor, aliás. Só que se eu souber trabalhar com todos os produtos que eu tenho em consultório, para que realmente eu entregue um melhor resultado, esse paciente vai ficar comigo o ano inteiro, porque ele vai entender, a gente constrói essa consciência na cabeça do paciente, de que ele precisa de estrutura para ter volume, até para esse preenchedor poder durar mais, porque senão esse preenchedor
vai, vai secar no rosto desse paciente. Ou a gente vai precisar usar muito preenchedor. Muito preenchedor. E o que acontece hoje no consultório? O paciente já chega falando que não quer preenchedor, porque tem medo de ficar com o rosto com a demonização facial. E para você convencer esse paciente de que, calma, tá tudo bem, a gente vai trabalhar bioestímulo, mas pode ser necessário complementar com ácido hialurônico. Então, a gente tem que construir essa consciência no paciente para ele entender em qual fase ele está. Vamos falar um pouquinho sobre as indicações e qual é o momento certo de indicar e também quais são os meus limites clínicos, né? É importante eu saber quando que eu indico, mas quando não tem indicação. Então, se eu tenho uma pele muito fina, sem elasticidade, com flacidez leve ou moderada, eu tenho indicação. Sulcos ou marcas de expressões dinâmicas suaves, perda de volume estrutural e de contorno facial, sabe? Rosto, quando ele começa a ficar com. A gente sempre fala do triângulo invertido, né? Quando você é jovem, você tem a região da têmpora mais larga e a parte do queixo mais fininho. E quando você vai entrando no processo de envelhecimento, isso inverte. Você fica mais quadrado no terço inferior e mais fino no terço inferior, que é quando a gente tem as reabsorções ósseas. Então, se eu tenho ali uma boa estrutura de pele e eu tenho aquele gelzinho caído por uma flacidez e não por gordura, porque se eu tenho gordura, o que eu faço, Pro? Se eu tenho gordura acumulada no gel, além de uma flacidez, talvez seja necessário eu entrar com um empty para esvaziar um pouquinho, para não ficar com peso. Agora, hoje mesmo eu peguei em consultório uma paciente de 58 anos que emagreceu muito, sem tirzepatida, mas que ela estava com muita flacidez. Só que ela chegou em mim falando que queria tirar a papada. Quando eu toquem no paciente de vocês, não tenham medo de tocar no paciente de vocês. Quando eu toquei, eu falei, posso sentir? Quando eu toquei no rosto dela, ela não tinha acúmulo de gordura. Ela tinha uma flacidez muito, muito acentuada. E aí eu mostrei no espelho para ela, eu falei, olha, o seu rosto precisa de estrutura. A gente precisa melhorar a qualidade do teu tecido. Porque se eu só colocar preenchimento para sustentar tudo na parte do terço superior, eu vou conseguir te entregar um resultado que você quer. Mas não vai ser algo que vai durar muito tempo. E eu falei do exemplo da bexiga, né? Então, o que é a melhor indicação? Ok, eu tenho a flacidez nesse contorno facial, tô com volume pela perda de estrutura. Então, vamos fazer um bioestimulador para a gente começar a preparar a sua pele para quando realmente a gente for trabalhar com um preenchedor? Dependendo, pode ser feito na mesma sessão? Pode. Mas se a gente tiver tempo, por que não seguir etapas, processos? Vamos construir relação com os nossos pacientes. Eu sempre brinco com eles e falo assim: olha, você sentou na minha cadeira, nós estamos paquerando. No momento que você decide optar pelo protocolo que eu te sugeri, nós começamos um namoro. E quando você começa a ver o resultado, nós casamos. Porque aí é um casamento. Esse paciente, ele pega confiança em você, ele não vai querer te largar nunca mais. Tá? E então, o que a gente também quer? Melhora de textura em áreas com pele fina. Por exemplo, mãos, braço, interno de coxa, bumbum. São locais que têm indicação. E a correção de flacidez, coxa, glúteo, joelhos, e aí vai. Não é para isso, então aí é onde a gente tem os limites clínicos. Quais são os momentos que não é a indicação? Não substituem cirurgia plástica em flacidez severa, e a gente tem que falar isso para o nosso paciente. Porque às vezes o paciente ele tem uma flacidez tão gigante que por mais que eu trabalhe um ano fazendo bioestimulador nele a cada 90 dias, eu não vou recuperar tecido. Vai melhorar, mas eu não vou recuperar. Então, se for necessário, a gente tem que falar, olha, o seu caso é cirúrgico? Se a pessoa falar, eu não quero e não vou, ok, então a gente vai trabalhando isso em consultório, mas
deixando a expectativa do paciente sempre alinhada, tá? Não são indicados para lábios, a área ocular, orbicular dos olhos, também não é indicado para as regiões orbicular da boca, tá? Então, são áreas que nós temos total contraindicação. Não devem ser combinados com preenchedores no mesmo plano, porque são planos diferentes que nós vamos trabalhar. E a gente tem que ter essa consciência, tá? Além disso, nós temos também a área de alto risco, que é a área vascular, que exige mais cautela, com a cautela redobrada. Não devem ser combinados com preenchedores no mesmo dia, se puder evitar, ok? A não ser que você vá fazer um preenchimento labial e vai fazer o bioestimulador de colágeno. Então, aí não tem problema, você pode fazer no mesmo dia. E não tem efeito imediato. Essa expectativa a gente precisa ser alinhada, porque eles acham que eles vão ter o resultado do preenchedor. Então, se você já prepara e fala isso antes, tranquilo, você não vai ter problema, tá? E vamos agora falar da família dos bioestimuladores de colágeno. 4 grandes classes de injetáveis dominam o mercado brasileiro e eu vou falar agora para vocês quais são. Vamos lá. A gente tem o PLLA, que é ácido poli-L-lácteo. É um polímero biodegradável sintético que reestrutura a pele, o tecido subjacente com efeito de bioestímulo puro, tá? Duração aí é aquilo. A gente sempre vai falar de acordo com o que está na bula da prescrição. Mas eu gosto de falar para o paciente não achar que ele só vai voltar depois de 2 anos, uma realidade que a gente vê nas literaturas, que entre 8 meses a 1 ano é o auge desse produto, então depois a gente precisa fazer novamente um bioestimulador, porque senão ele vai voltar a cada 2 anos querendo milagre. E o processo de envelhecimento, ele não para. Então, se ele não para, eu preciso dar um choque nele, pelo menos 2 vezes no ano, dependendo do paciente, tá? Temos a hidroxiapatita de cálcio, que nós falamos, chamamos ele de Carra. Depois eu vou falar algumas marcas para vocês. É um mineral naturalmente presente em nossos ossos e nos dentes e tem uma dupla função. Além dele bioestimular, ele dá um leve preenchimento, uma leve volumizada, mas não é para substituir um preenchedor. Isso ele não preenche, não tá a ponto de volumizar tanto assim. Temos como complementar também o PCL, que são os fios de PDO. Temos os fios de PDO, polidioxanona. Voltando, PCL é o policaprolactona, trava-línguas, que são microesferas que vêm em gel. E o fio de PDO, que é o polidioxanona. São palavrinhas pouco semelhantes, mas com funções diferentes, tá bom? Mas todos eles ali para fazer um bioestímulo e trabalhar aí essa neocolagênese. Vamos falar um pouquinho então sobre o PLLA. O bioestimulador puro reestrutura a pele a longo prazo. Então, o bioestimulo puro aí entre 60 a 90 dias é o pico de ação dele. Tem literatura que fala que pode durar até 24 meses, mas eu gosto de alinhar a expectativa e falar que entre 8 meses a 12 meses. Até algumas bulas vêm falando sobre isso, mas na prática mesmo, até por conta de toda a parte extrínseca, né, que existe, a gente sabe que o corpo ele vai precisando de bioestímulo antes desse prazo. E ainda por cima, a gente tem um processo de envelhecimento que ele não para, né? Como eu sempre falo, só para de envelhecer quando a gente morre. Caso contrário, a gente sempre vai ter indicação para bioestimulador de colágeno. E o que é o PLLA? Ácido poli-L-lácteo, é um pó liofilizado, não vem pronto em seringa e exige uma reconstituição necessária. O que é extremamente importante a gente entender?
E precisam entender isso, colocar isso na cabeça. Por quê? Eu já perdi produto por colocar a diluição errada no meu início. PLLA, a gente só pode diluir com água estéril para injeção, água destilada estéril, tá? Como que a gente faz? A gente coloca 5 ml de água destilada no pó, que vem num frasco. Eu até tenho um aqui, que eu usei hoje, inclusive. Dentro desse frasco, ele vem um pozinho. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro desse pote, dentro desse frasco, aliás, a 5 ml de água destilada. Agito o meu produto, deixo ele descansando alguns minutos. Enquanto isso, eu vou higienizando, vou conversando com a paciente, vou preparando ela, tirando foto. Depois eu venho e coloco mais 3 ml, tá? Primeiro 5 ml, depois mais 3 ml. Agito. Continua ali. Uns 20 minutos, mais ou menos, é o tempo que eu, hoje, 20, 30 minutos que eu deixo reconstituído, porque essa marca fala para mim que eu posso preparar e já usar imediatamente. Aí a gente sempre vai pegar de acordo, o preparo de acordo com a indicação de bula, tá? Do fabricante. Isso é importante. E aí, o que eu faço? Eu tenho um frasco que me permite 10 ml. Eu não coloquei 5 ml, depois mais 3 ml? Aí eu venho com 2 ml de lidocaína sem vaso, coloco aqui dentro, agito um pouquinho, aspiro 5 ml ou 2,5. Tem gente que prefere trabalhar com seringa de 3, que é mais levinha, outros com de 5. Eu gosto da de 5, porque eu já coloco a medida de acordo com os vetores que eu vou realizar ali para a espalhabilidade desse produto, tá? E aí ele vai fazer ali como mecanismo de ação a neocolagênese pura, sem preenchimento imediato. O volume vem do colágeno neoformado ao longo dos meses. Algumas pessoas devem ter visto quando o Estênio Garcia ficou com o rosto muito volumizado e todo mundo falando: meu Deus, ficou horrível, um senhor de quase 90 anos, não sei o quê. O que aconteceu ali? Foi muito bioestimulador de colágeno que foi colocado no rosto dele. Teve preenchimento também? Teve. Mas primeiro, o que deixou o rosto dele inchado daquele jeito foi muita quantidade de bioestimulador, PLLA. Então, a médio e longo prazo, ele volumiza muito. É ótimo para a gente levantar, liberar essa sustentação da face. Porém, será que eu preciso de tanto volume assim? A gente não quer nada bizarro. E a gente não sabe como que esse paciente vai responder aí a médio e longo prazo. Então, a gente vai sempre conforme o recomendado em bula, de acordo com a primeira sessão. Depois de 60 a 90 dias, faz uma segunda sessão. Geralmente, 3 sessões. Depois você segue com a manutenção anual ou semestral, tá? Onde que o PLLA brilha? Não, o PLLA ele não tem assim tão indicação, dependendo do tipo de tecido desse paciente, de fazer em algumas áreas, mas é muito legal fazer na região de face, pescoço, colo, mãos, braços, principalmente essa flacidez, né, do antebraço aqui, que todo mundo reclama, da parte posterior do braço, abdômen e flanco, glúteo, coxa, joelho, correção de lipoatrofia, de acordo com a bula, tá? Protocolo, e o que não é indicado? Lábios, região periorbicular, já tinha comentado, nenhum desses injetados tem essa indicação, na verdade. Musculatura orbicular dos olhos e da boca, e áreas de alto risco vascular, que é glabela, nariz e frontal, tá? Região temporal, aplica. Você tem que saber exatamente se você está fora daquela camada da área de risco, faz a marcação certinha, mas isso vocês vão aprender na prática, tá? Na aula prática. Protocolo típico de 3 a 6 sessões, os intervalos conforme indicação, e começa a ter uma melhor visibilidade do resultado desse bioestimulador a partir de 30 a 60 dias. Conforme eu falei, depois anualmente vai fazendo essa manutenção ou semestralmente.
Como o tecido vai responder? O gel é um veículo para a rede de colágeno, tá? Então, ele não acumula material, a aplicação não pode ser feita em bolos, a gente faz retroinjetado. Eu vou mostrar depois no finalzinho alguns desenhos que falam sobre essa retroinjeção. E a concentração é a principal causa de nódulos tardios de difícil manejo. O PLLA, se não tiver uma boa massagem, primeiro de tudo, uma boa diluição, que assim, dilui o máximo possível essas partículas. Se você não tiver uma boa massagem no pós, eu sempre falo da massagem 5-5-5. 5 vezes por dia, 5 minutos por 5 dias. Na prática, eles vão acabar fazendo 2, 3 vezes por dia. Então, eu já coloco 5-5-5, tá? Coloco isso, inclusive faço eles assinarem no termo de consentimento livre esclarecido. A aplicação, então, não pode ser em bolos. A gente tem que massagear muito, isso é regra. E a expectativa é realista com o paciente, que a resposta é gradual e cumulativa entre sessões, tá? Então, aqui mostra bem o... Ui, deixa eu voltar. Aqui mostra bem, não sei se vocês conseguem ver minha setinha, mas a gente tem o volume do veículo, que é quando a gente coloca o produto. Com 2 semanas, ele dá uma queda. Só que olha que legal. Quando eu estou aqui indo para a 3ª semana, 2 meses é quando a gente começa a ter o volume neoformado do colágeno. Então, é quando eu tenho a melhor resposta, que é ali entre 6 meses a algumas literaturas 24 meses. Mas repito, que eu sempre falo que é de 8 a 12 meses, tá bom? Professora, desculpa Oi, atrapalhar. Você tá compartilhando a sua tela? eu tô, vocês não estão vendo? Eu só tô vendo o seu rosto. Ai, não acredito que eu tô falando até agora. Juro, eu não sabia. Como eu consegui entrar só um pouquinho depois, porque tava dando erro no. Agora tá aparecendo. Não tá, apareceu até. Todo momento ela tá falando e a gente não assistiu absolutamente nada, só o seu rosto. Que legal. Eu ainda perguntei logo que eu entrei se estavam conseguindo visualizar, se estavam conseguindo me ouvir. Obrigada por você ter me avisado. Esse É, material como, eu vou enviar depois para vocês, mas é é, uma como eu pena, porque eu mostrei não. bastante coisa. Como eu só consegui entrar depois que estava dando um erro 404 no site, aí a Maria compartilhou com a gente no grupo, aí eu consegui entrar. Então, essa parte que você falou, eu não acabei não ouvindo. Peço até desculpa. Eu entrei um Imagina. pouquinho depois. E aí eu tô vendo você falar assim, igual a gente está vendo, porque até então estava falando da aula, mas eu não percebi que estava no computador. Agora está aparecendo para gente. E eu tinha colocado, por algum motivo deve ter saído na hora que eu abri. Vê se está aparecendo ainda para vocês. Você tirou de novo, tá aparecendo só seu rosto. Como que aparece para você? Porque quando eu abro aqui, aí ele sai o compartilhamento. Tela inteira, vamos ver se vai. Inclusive, o que apareceu anteriormente foi um gráfico, Era não é isso isso? mesmo. Isso. Foi a única coisa que apareceu para a gente. Até então só aparece seu rosto em 2 telas. Agora está aparecendo de novo. Para vocês não está aparecendo ele aberto em apresentação, né? Não, está aparecendo a sua tela, que tem até inclusive arquivo, página, inserir, desenhar, design. Que coisa aí, olha só. Quando eu abro ele, eu acho que foi aí que eu comecei a falar e ninguém me sinalizou, eu continuei falando. Vamos ver. Quando eu abro em apresentação, ele some de novo. Some. Foi aí a falha, ó. Eu não sabia. Partilhar de novo. Vamos ver se vai. Tá aparecendo para vocês? Não. Eu vou ter que deixar ela fechada aqui. Mas a professora não vai mandar o material para a gente também, até para a gente assistir Bom, a sua fala novamente e acompanhar depois o material. Fica mais fácil. Porque ai, você que realmente pena, estava hein? falando, ele estava com dificuldade. Mas é porque eu sou muito mais visual. Achei que o problema era eu. Não.
Ó, eu não vou nem tentar abrir de novo para vocês irem me acompanhando. Tá dando para ver aqui onde eu tô com a setinha. Tá, agora tá dando para ver. Ai, que pena. Depois eu vejo se eu consigo fazer de novo gravada essa aula e peço para eles subirem a aula gravada mostrando inteira a tela para vocês Tá bom. conseguirem visualizar. Mas vamos seguir daqui porque eu já estou quase que no final da aula. Não, sem problema, só foi um toque mesmo. Como você falou, como vocês estão vendo, e eu olhei de novo, e eu falei assim, eu fui olhar no meu computador achando que o problema era eu, porque Tá uma fala certo. anterior o computador tinha travado, mas é a internet que sobe e desce mesmo. Aí quando você Sim. falou de novo, vocês estão vendo? Eu falei assim, não tá vendo. É horrível, porque eu estou falando com vocês aqui, mas eu não vejo vocês, né? E se eu Sim, abro em tela em modo de apresentação, eu não vejo nada, nem eu mesma me vejo. Então, para mim, estava normal. E eu coloquei para é, gravar, inclusive. Mas, enfim, eu vou ver se depois tá. eu consigo gravar essa aula de novo para eles subirem ela completa, mostrando para vocês aqui todas os slides, tá bom? Tá Mas, bom, de qualquer obrigada. forma, esse material também vai ser enviado para vocês. Vocês vão ter aula prática no próximo sábado também, que vai ser com base nesse material também. E a gente vai tirando as dúvidas aqui, tá bom, Sandra? Obrigada por me avisar. Imagine, que agradeço e desculpa novamente. Imagina. Então, por isso que é importante, pelo menos, ter alguém em sala para poder sinalizar o professor, porque quando a gente abre a tela, a gente não vê mais ninguém, a gente só vê a apresentação, sabe? E eu ainda perguntei, falei, vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão vendo slide? Mas enfim, vamos que Tá vamos. bom, no final vai dar tudo certo. Dá sim. Vocês são da estética avançada ou são da residência? Eu sou da residência. Ah, então tá bom, tá ótimo. Vamos lá, então vamos seguindo aqui. Eu estava falando aonde a gente não acumula produto e o que, que não tem de indicação e qual que são as indicações, tá? Nós temos algumas marcas de PLLA. Entre elas, a mais conhecida no mercado brasileiro é o Sculptra. E ele ficou muito conhecido porque eles utilizaram muitos artistas para fazerem a divulgação. Uma delas, que é a embaixadora, é a Débora Seco. Então, é uma marca que ficou muito conhecida, ganhou muito mercado e era até então a principal marca do mercado. Mas hoje a gente pode até falar que o Sculptra ele já é um bioestimulador de terceira geração, porque hoje nós temos novas tecnologias. Ele é maravilhoso? Ele é. Eu ainda tenho pacientes que só querem utilizar em consultório o Sculptra, tá? Mas nós temos outras linhas hoje também. Nós temos Milimetric, que é um produto de quinta geração. Nós temos o Nutrex não é PLLA, não. Isso aqui ficou no lugar errado. Esse daqui é hidroxiapatita de cálcio. Mas nós temos outras marcas de PLLA que hoje já tem partículas menores e esferas mais arredondadas. Então, a gente acaba tendo aí uma melhor qualidade de biodisponibilidade na hora que nós retroinjetamos esse produto. A espalhabilidade dessas partículas são melhores até, porque elas são menores, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre a hidroxiapatita de cálcio. Diferente do PLLA, que a hidroxiapatita de cálcio ela faz uma volumização a médio e longo prazo, a hidroxiapatita de cálcio ela já faz uma volumização imediata. Tanto que ela pode ser usada pura, do jeito que ela vem na seringa, você pode utilizar. Mas como que nós costumamos fazer em consultório? A gente faz uma diluição 1 para 1. Tem alguns profissionais que trabalham com a hiperdiluição dela também, que vai fazer uma espalhabilidade maior, mas vai fazer um bioestímulo mais a médio e longo prazo. Porém, se eu quero trabalhar uma volumização imediata, eu posso trabalhar com a hidroxiapatita pura, porque ele vai agir como um volumizador também. Só que ele não é reticulado. Então, qual que é o principal objetivo dele? Não é a volumização, é a biodisponibilidade de produção de colágeno, tá? Nós temos, aí sim, entra várias marcas como Nutriex, Milimetric, Radies, tem várias marcas conhecidas no mercado que eu até coloquei algumas aqui no finalzinho do slide.
Então, nós temos aí uma média de 30% de microesferas que vão fazer com que ative esse fibroblasto para que ele produza mais colágeno. Aí agora estou passando por aqui e não vai. Uma sustentação que é biocompatível. Lembra que lá no início nós falamos sobre como que ele é realizado, como que ele é produzido. Nós temos ele presente nos nossos ossos, nos nossos dentes. Então, a parte de rejeição é muito mais difícil, tá bom? Nós temos como principal fonte também onde ele é encontrado naturalmente no nosso organismo, então ele tem menos indício de rejeição, é menos indício de nódulos, é muito mais fácil a absorção desse produto. O importante que é um implante semissólido, coesivo, reabsorvível e livre de látex. Então, para quem de repente tem alguma coisa de alergia a látex, ele é uma das indicações. Temos duas faces complementares, sendo uma parte de... Peraí, deixa eu voltar aqui. Estão conseguindo ver, né? Sendo uma parte de... Sim, estamos conseguindo sim. De que nós fazemos aqui de 70%, que é a carboximetilcelulose de sódio, que tem dentro da hidroxapatita, e 30% geralmente é de microesfera. Nós temos um único produto no mercado que tem aí 35% de hidroxapatita, que é o Nutriex, e alguns manipulados também. Isso é bom? Depende do que você quer, né, como resultado. Eu ter 35% não significa que eu vou ter mais bioestímulo do que 30%, mas significa que eu vou ter um processo inflamatório maior. Sabe quando a gente faz o bioestimulador, o paciente fica muito inchado? Às vezes é por conta dessa concentração aí dessas microesferas, que é maior do que algo que é tão bom quanto e tolerável, tá? Deixa eu baixar aqui. Então, ele tem duplação, como eu comentei, volume imediato. O gel vai distribuir uniformemente as microesferas e vai fazer aí os primeiros períodos de duração aí de novas microesferas até 3 meses aproximadamente. Depois ele vai mantendo esse fibroblasto ativo. E a fase 2 do colágeno endógeno, que é quando ele começa a fazer entre 9 meses a 12 meses aí toda essa parte de degradação. Então, nesse período, o nosso organismo ele vai tentar encapsular essas microesferas. E é aí que começa a nossa nova produção de colágeno. Eu até me antecipei, né? Que eu falei, e aí, diluída ou hiperdiluída, como alguns profissionais utilizam? Depende do teu objetivo. Se eu vou fazer região da face ou pescoço, geralmente eu faço, principalmente face, 1 para 1, ou até mesmo pura, sem diluir. Diferente do PLLA, que é importante falar sobre isso. PLLA a gente faz com água destilada. A hidroxiapatita, ela só é feita com soro fisiológico estéreo, flaconetezinho do soro. E aí eu vou fazer 1 para 1. Se a minha seringa é de 1 ml, eu vou fazer 1 ml de soro. Se ela é de 1,5, eu vou fazer 1,5 de soro, tá? Porque tem seringas de 1,5. Inclusive, as que nós usamos aí na faculdade é de 1,5, que é da linha Milimetric. Então, ela vai ser 1,5 de soro para 1,5 da seringa. A gente faz na torneirinha, na diluição, tudo certinho, que vocês vão fazer, inclusive, em sala de aula com o professor. Pescoço, colo, eu já posso fazer uma diluição 1 para 2 ou 1 para 4, aí eu posso trabalhar uma hiperdiluição, tá? Porque eu não quero volume nessas regiões, é uma região com menor barreira. Então, eu só quero realmente trazer estímulo de colágeno. E corporal, eu trabalho de novo ali 1 para 1, porque eu quero que também traga um pouco de lift, um pouco de volume, tá bom? Então, vamos lá.
Quando a gente fala no mercado brasileiro, as referências hoje é Radies, que também é um dos pioneiros aí, né, do mercado, muito bom também, mas hoje nós já temos produtos também de quinta geração, que é uma partícula menor, uma microesfera, onde inclusive o carro da Milimetric, o Steam, que são inclusive do mesmo fabricante, são produtos sul-coreanos, eles têm uma esfera que é como se ela fosse uma vamos pensar numa rosa, que a descamação da rosa ela cai a pétala inteira. Então, diferente das outras partículas dos outros bioestimuladores de carro, que elas vão saindo desuniforme, essa não, ela vai até o final com uma esfera redondinha. Isso é muito bom, porque isso faz com que eu tenha menos risco de nódulos, de fibrosezinhas, porque ela não vai ficar descamando desproporcionalmente. Então, isso ajuda bastante. E também aqui a gente tem as indicações de onde não utilizar, tá bom? Então, se eu tiver um tecido inflamado, eu não uso. Gestantes, lactantes, as mesmas regiões, lábios, olhos, a gente não faz. Testa, a gente não faz, tá? E quando a gente pensa aí eu fiz uma tabelinha aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu não consegui olhar ele grande, me atrapalha. Porque daí a pessoa não enxerga. Vamos lá. Então, quando a gente faz aí uma comparação do critério de quando vocês vão escolher um PLLA ou hidroxiapatita, eu coloquei aqui uma tabelinha que mostra para vocês, ó, eu quero a natureza da molécula, qual que é o do ácido hialurônico, do ácido polialilácteo, qual que é o da hidroxiapatita de cálcio. Então, dá para vocês terem uma noção. Um é um polímero sintético, o outro é um mineral biocompatível. Eu vou fazer. Nossa, eu não consigo ver ela inteira, que dó. Eu quero um efeito predominante. Um tem bioestimulação pura, o outro é volume mais bioestímulo, dupla função. Então, só para vocês entenderem aqui nessa tabelinha um pouquinho desse comparativo direto entre hidroxiapatita de cálcio e PLLA, tá bom? É bem interessante essa tabelinha, se vocês conseguirem depois darem uma olhadinha, até para vocês saberem como eleger o protocolo do teu paciente. Qual que é o melhor perfil ideal para cada um. Então, tudo isso aqui vocês conseguem visualizar. E aí nós temos as outras classes nesse arsenal de bioestímulo de colágeno. Um deles é o Elancê, que no início eu até misturei o nome, né? Polidioxanona com polilacto. Ai, meu Deus, é um trava-línguas, mas é isso. É o Elancê, que é o PCL, ou o PDO. São duas classes de bioestimulador de colágeno, mas diferentes. Então, também você tem que entender em qual momento você vai querer utilizar um ou outro, porque são fios, mas apesar de serem fios, o material desses fios são diferentes, tá? E a técnica de aplicação deles também são diferentes. Aí é algo bem avançado mesmo. Além do Elancê, a gente tem hoje também a linha do Aptus, que é de PCL também. Então, são linhas que até os fios são bem mais caros do que o fio de PDO. Só para vocês também saberem que existem, então, esses outros tipos de bioestimuladores de colágeno. Então, eu coloquei aqui também a mesma tabelinha do mercado para vocês entenderem mais ou menos o que nós temos hoje no mercado como sendo os principais produtos para bioestimuladores de colágeno. E qual que é a seleção do paciente? Como que eu vou selecionar o paciente para cada tipo, né? A indicação correta começa antes mesmo da agulha. Então, na anamnese e na leitura do rosto e na palpação. Peguem o rosto do paciente, sintam esse rosto. Perfil clínico compatível, então, geralmente é flacidez, leve ou moderada, espessura dérmica, expectativa realista dentro dessa resposta que ele vai trazer para você.
a boa adesão após o procedimento e a saúde geral estável desse paciente. E também sempre pergunte se já tem preenchimento prévio, quais as áreas, quais as regiões, se já usou aqueles implantes permanentes como o PMMA, entre outros. Porque se tem PMMA, por exemplo, não vai ter indicação de nada, gente, porque tudo pode ser um gatilho para ativar esse PMMA. Então, pelo menos, eu passo a vez quando o paciente já tem uso de PMMA. E se o paciente não sabe, eu indico ele fazer um ultrassom para a gente poder identificar de fato o que tem naquela face, porque às vezes o paciente achou que usou um ácido hialurônico e não era. Já aconteceu, tá? Eu pego paciente às vezes assim ainda. Se tem alergias, medicamentos anticoagulantes, se ele toma ou não, histórico de queloide, como que é a cicatrização, porque a gente vai entrar com pertuito e se a pessoa tiver tendência a queloide, pode ficar aquela queloidezinha no local do pertuito. Então, é uma regrinha que a gente pode seguir aí para, de repente, não optar por isso. Aí vai para a tecnologia. E os sinais de cautela. Flacidez é muito severa, a indicação vai ser cirurgia, não vai ser preenchimento. E a gente tem que ter essa consciência. A expectativa, não existe milagre, nada é imediato. Se o paciente é tabagista e tem má vascularização. E quais são as doenças autoimune ativa, além de gestação, lactação ou menor de idade, que também nem tem indicação uma pessoa com menos de 25 anos de idade. A não ser que seja uma pessoa que foi muito gordinha e emagreceu muito. Aí a gente pode pensar nessa exceção, mas nem sempre vai ser uma via de regra, tá? O que é importante, então, para a segurança e para não ter riscos de intercorrências? Prevenir, reconhecer e conduzir. Segurança é técnica. Preciso entender a anatomia, o plano correto da aplicação, o que eu tenho naquele rosto, vasos, nervos e quais são os planos corretos de aplicação. A asepsia precisa ser rigorosa, eu preciso fazer o protocolo de forma totalmente asséptica. Não acumular material, não colocar bolos numa única região para não gerar riscos de nódulos. Cânula correta, tamanho correto, face. Sempre vou trabalhar em uma média de 22 por 50 da cânula, tá? É a mais indicada para face. Corporal. Aí vai depender. Se é um bumbum, gosto de trabalhar com a 18 por 70, que é uma cânula que eu gosto bastante. Para fazer um bumbum, que eu já vou fazendo um descolamento do tecido ali, se tem celulite, e já vou aplicando o produto também. E não pode esquecer da massagem pós o procedimento. Eu faço o paciente assinar, eu mando no WhatsApp dele assim que ele sai do consultório. Depois de 24 horas, minha secretária vai lá e faz o pós dessa paciente, pede foto, pergunta da massagem, pergunta se está sentindo alguma coisa, se está com dor ou não. E sempre reconhecer sintomas de alguma intercorrência rapidamente. Equimoses, edema, se teve eritema, sensibilidade local, isso é importante, não é? Nódulos, pápulas, porque se você deixa aquilo ali, uma pápulazinha, um nódulozinho, ele vai fibrosar, gente, para diluir aquilo ali, se conseguir, é muito difícil. Às vezes vai para a cirurgia para conseguir tirar, então é importante a massagem. E eu falo mesmo para o paciente ficar com medo de que se ele não fizer, pode acontecer e ele vai acabar tendo que tirar isso em cirurgia ganhando uma cicatriz. Aí eles fazem rapidinho, sabe? E olha só, aqui tem algumas marcas de indicação do PLLA, que é o ácido polialilácteo, e também do CARRA, que é a hidroxiapatita de cálcio. Então, aqui tem algumas das marcas que são as principais quando a gente fala hoje ai, meu Deus. Quando a gente fala hoje de hidroxiapatita de cálcio, que são essas aqui de baixo. Então, a gente tem Milimetric, Radies, Diamond, outras marcas, Harmonize Gold, tem várias. E quando a gente fala do PLLA, que são as primeiras, que também a gente tem Milimetric, Sculptra, Eleva, entre outras marcas também.
e para ser aquela colinha básica, o que são o um e o outro. Eu deixei aqui para vocês terem um resuminho mesmo, assim, do que é o ácido poli-L-lácteo e o que é a hidroxapatita de cálcio. Vocês precisam saber disso. Um é sintético, o outro é biocompatível, tá? Isso é importantíssimo. E o reconhecimento das camadas da pele. Onde que eu aplico? A gente falou, mas e aí, Pro? Você não me falou qual é a camada correta para aplicação desse produto. A aplicação correta do produto é sempre na derme, nunca superficial. Você pode fazer, dependendo do produto, até em camada mais profunda, mas aqui eu até coloquei a colinha para vocês não esquecerem que, ó, a Pro tem uma dificuldade com trava-língua, com palavra difícil que vocês não imaginam. Mas aqui, ó, PLLA, subcutâneo e derme profunda, supraperiosteal. E hidroxapatita de cálcio, subcutâneo, subdérmico, uma camada mais superficial. Então, PLLA, nunca superficial, nunca, porque o risco de nódulos é muito maior. A hidroxapatita de cálcio, você vai num plano mais superficial. E aqui eu deixei algumas formas de como que nós fazemos esses vetores, tá? Então, se vocês conseguirem observar aqui, ó, na face, se eu tenho aquela gordurinha, aquela flacidez nessa região aqui mais da área de mandíbula, o jawzinho, papada, eu faço nessa área aqui. E eu faço nessa área, faço os vetores e vou depositando aqui uma quantidade, um mínimo e um máximo tolerável. Então, eu sempre falo de 0,1 a 0,2 por ponto, tá? Se eu tenho 5 ml, então eu vou colocar, geralmente na parte superior, 3 e 2, ou 2,5 e 2. Essa região aqui, eu sempre gosto de subir um pouquinho para a têmpora, porque a flacidez ela vem inteira. Se você já tem segurança, já está no plano correto, já tem mão, você pode fazer sempre pensando nessas regiões aqui. Olha que legal. Esse aqui do plano azul também mostra direitinho. Ah, eu vou fazer pescoço. Como que eu faço, Pro? Cada pontinho vermelho é um pertuitozinho. Dependendo da sua habilidade, você vai poder fazer 2 pontinhos, 2 pertuitos e entregar em todo o pescoço, tá? Hoje eu faço dessa forma, eu faço 2 pertuitozinhos e aí eu vou fazendo os vetores de acordo com a entrega que eu quero realizar, tá? Basicamente, da parte da teoria seringa, é isso. Então, a gente precisa entender a reconstituição e a diluição, a marcação anatômica e a escolha do plano correto, a cânula e a agulha, quais são os critérios de escolha, como eu estava falando para vocês. Se eu tenho face, eu sempre vou usar ali 22 por 50, pescoço, colo, é uma cânula que vai bem nessa região e facilidade, inclusive, para eu manusear. Se é corporal, eu já vou para uma cânula mais calibrosa, eu vou para uma cânula em 18G, tá? E deixa eu diminuir aqui. Tive que fazer um malabarismo para conseguir visualizar o próximo slide. 5 ideias para levar com vocês. Então, bioestimulador não são preenchedores, o volume já vem do paciente. O PLLA reestrutura globalmente. A hidroxiapatita combina volume com bioestímulo. 3. Não acumular material é a regra clínica que evita o nódulo tardio. 4. A seleção do paciente vale mais do que a escolha da marca. É importante a gente saber se esse paciente tem essa indicação, tá? Para bioestimulador mesmo, ou se realmente a gente precisa, às vezes, não é a questão da marca que vai definir isso, tá bom? Bula, literatura e bom senso, nessa ordem sempre vai dar certo. Vocês não vão ter dor de cabeça e a expectativa do paciente vai estar alinhada, tá?
No finalzinho eu coloquei aqui algumas referências que é bem legal para vocês poderem olharem, estudarem, conhecerem um pouquinho mais sobre os bioestimuladores. Quem gosta hoje de trabalhar processo de longevidade, provavelmente vocês que estão na residência já devem até estar atendendo, porque já deve ter a pós-graduação. Bioestimulador de colágeno é um divisor de águas dentro do consultório e ele casa o paciente com você, porque de fato ele vai entender que quando você consegue entregar resultado de melhora de qualidade de pele, de tecido, ele se sente mais firme, mais durinho, seja corporal, facial, ele vai se sentir confiante em deixar você fazer o preenchedor que você precisa, ele vai se sentir confiante em pedir para você melhorar mais algumas coisas, tanto no rosto quanto na face, tá? Basicamente, essa aula hoje era uma aula mais teórica. A aula mais legal, infelizmente, não vai ser eu que vou estar lá com vocês, eu que ia dar aula prática, mas infelizmente não vou estar lá. Nós vamos ter um outro professor que é tão bom quanto, passando tudo que a gente falou em teoria para a prática, que é a parte mais gostosa do curso, né? Quando a gente vai para a sala de aula fazendo o paciente real. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é o momento de perguntar, Tati, Sandra, que eu acho que só tem vocês duas aqui. Alguma pergunta? Creio que não. Bom, como Sandra me sinalizou já no meio da aula que os slides anteriores não estavam aparecendo, eu me comprometo aqui a gravar novamente essa aula para subir para o sistema de vocês uma aula completa com toda a parte da apresentação para que vocês consigam acompanhar e esse material também vai ser enviado para vocês. Agradeço quem esteve presente na aula e excelente prática no próximo sábado para cada um de vocês, tá bom? Vamos que vamos. Até logo e boa noite. Obrigada, viu? Imagina. As dúvidas vão acabar surgindo porque não deu para ver os slides, mas a gente vai assistir a aula de novo para poder acompanhar depois que o slide será enviar. Sim, obrigada por você ter me sinalizado, porque senão a gente só ia ver depois que fosse assistir a gravação. Perfeito, Até logo, bom agradeço mais uma descanso. vez. Obrigada Tchau, tchau. igualmente.